Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração, com Débora Tessler, o meu podcast que é um convite. Você já sabe, um convite para a gente conversar de uma forma mais profunda, se conectar com as nossas verdades. Esse episódio faz parte da temporada com mulheres empreendedoras, inspiradoras. Às vezes eu troco essa ordem, mas o resultado é o mesmo. E hoje eu tenho a alegria de receber pela primeira vez duas irmãs. A Ana e a Carol, irmãs e sócias da Queen's Store. Bem-vindas! Muito obrigada. Obrigada, prazer enorme. Estamos muito felizes de estar aqui, né? A gente sempre como audiência, eu ouvi desde o primeiro episódio todos, então tô super feliz de estar aqui nessa sala rosa hoje, contando um pouquinho aqui da nossa história. Eu tô muito feliz também que vocês estão aqui. E olha só, né, galera? Elas me disseram assim, não, eu tava escutando pra me preparar. Eu falei, não, isso é impreparável. Não se preparem. É que nem entrar na loja delas. Né? Eu fui lá hoje, aí eu já tava me preparando também, eu fiquei olhando o Instagram, fiquei olhando o site, pra ver o que tem, o que não tem, mas eu cheguei lá, não recomendo. Não recomendo. Ai, não diga isso! Quem é muito Saiu indecisa, maravilhosa. então, olha... Maravilhosa, foi um sucesso, né? Foi. Eu disse assim, não me conta... mandem as novidades. Não me mandem. Eu vou dizer, já dá aí pra galera o feedback que tu nos deu ali quando chegou, de como é que foi a tua ida lá hoje. Bate uma experiência incrível. Pra alguém, o podcast é meu, elas são as convidadas, mas eu vou dar uma... Pode falar, não, eu acho que pode ajudar. Trazendo aqui a palavra pra ti. A pessoa que sempre teve problema com peso e com o corpo, que é o meu caso, e eu me acostumei por muitos anos a escolher e comprar o que cabia em mim, e não o que eu de fato queria. É muito novo entrar numa loja onde eu tenho opções que ficam bem, e que eu me gosto, que eu me olho no espelho e me gosto. E eu já tive essa experiência lá, tanto que eu fui... Minha mãe foi junto, né? Então eu fui selecionando as coisas, eu disse, vamos ver aqui o que depois eu vou levar mesmo. Acabei levando tudo, né? E aí eu brinquei, daqui um ano eu volto. Né? Já comprei demais daqui um ano. Mas achei que o provador é um lugar de muito autoconhecimento. Com certeza. Eu não queria começar por aí, mas eu vou. Ana e a Carol. Eu me confundo às vezes. Mas eu vou começar pela Carol, tá? Carol, tu que faz o provador da Queen's. Uhum. Né? Tu tá ali na rede social, mostrando os looks, etc. Tu vive um pouco isso que eu tô falando? E tu sente isso com as clientes que vão lá? Por exemplo, eu tava lá provando roupa e tu tava lá provando também pra fazer os vídeos. Então, eu vivo muito isso que tu tá falando, tanto nisso que tu fala, né, de ser um pouco de um autoconhecimento nós com nós mesmas, quanto ouvir as conversas do provador. Então, isso é uma coisa que não tem preço, porque tá ali, às vezes eu tô quieta ali, tô ali me trocando, né, indo pro próximo look, fazendo ali, né, vocês viram, tipo, todo o tempo que eu tenho livre, entre aspas, é pra ir pro provador, então, assim, eu tenho horários durante o dia que tem reunião com a Ana, que tem não sei o que a gente resolve coisas, mas o que sobra é provador. Então, assim, é um momento que muitas vezes, eu também comigo, porque, gente, por mais que eu seja bem exposta ali, me mostrando muito, também tenho muito, como a gente estava falando aqui antes no início, os meus dramas, as minhas questões pessoais, né? Tanto assim, de engorda, emagrece, de tem dias que tu não tá te sentindo bem, e daí tu tem que, entre aspas, fazer, porque eu não tenho que fazer, entendeu? Eu gosto de fazer, é uma forma muito que as clientes também estão acostumadas a ver. Muitas, às vezes, quando a gente não mostra, quando não faz o provador, pedem. Mas mostra no corpo, porque às vezes é uma referência de uma pessoa de um padrão regular, entendeu? Que, não é uma modelo de 1,80 m, entendeu? Uma pessoa ali, mais que as pessoas se identificam, eu acho. Se identificam fisicamente, assim, ou às vezes sabem, eu sou um pouquinho maior que a Carol, sou um pouquinho mais magra que a Carol, sou um pouquinho mais... Então, fica uma referência. E é muito bom ouvir essas conversas, e daí tu deu esse feedback hoje que a gente ficou super feliz. E ontem também a gente recebeu uma mensagem de uma cliente que, nossa, foi assim, o auge, porque eu acho que é onde a gente chega, assim, aonde a gente quer chegar. Que não é só o vestir por fora,
ela tinha um evento, uma ocasião de trabalho, uma solenidade que era super importante. Ela queria estar bem vestida, ela queria estar segura, ela sabia. E ela mandou uma mensagem, disse, eu tava super bem, eu me senti bonita, eu me senti bem vestida, eu me senti segura. Gente, eu li 500 vezes aquela mensagem, porque eu fiquei assim, essa é a nossa razão de viver, entendeu? Vestir mulheres reais para ocasiões da vida real, seja levar o filho no parquinho no final de semana, seja ir para uma festa super bacana, seja para viajar, seja para o trabalho, no dia a dia. Então, a gente, nas nossas clientes em geral, são mulheres, assim, que têm a vida no corre, 1000 coisas. Então, esse se sentir bem é muito importante. Muitas vezes a moda é tratada como um supérfluo, né? Como uma coisa fútil e supérflua. E, gente, se a gente for para pensar, se vestir é que nem comer. Todo mundo se veste. Todo mundo acorda todos os dias e se veste. Tu pode comer pão com manteiga, tu pode comer no McDonald's, tu pode comer num restaurante super chique, assim como tu pode vestir e escolher o que tu quiser. Entende? Então, assim, é uma coisa que tá muito mais na nossa vida e eu queria estar com a Marcela aqui do meu lado para falar sobre isso, porque, assim, é uma coisa muito pouco supérflua, entendeu? Uma coisa que tá todos os dias na nossa vida. Então, assim, estar no provador é uma questão de, às vezes, assim, de tu estar ouvindo a necessidade, sentindo a necessidade da cliente, do outro. E também eu, ao mesmo tempo, tá me percebendo, porque que nem eu te falei hoje, várias vezes eu vou no provador, e daí que vem questões, assim, eu olho pra uma peça, tipo, isso aqui acho que não vai me servir. Porque às vezes eu me acho maior do que eu realmente sou, entendeu? E daí eu boto, nossa, que legal. Então, assim, às vezes pra mim também tem essas descobertas ali, sozinha, né, em silêncio, obviamente que eu não falo isso. E assim como também tem os dias que eu tô ali, que eu apareço, mas que eu não tô me sentindo bem, que eu tô, sabe... Às vezes até eu faço outras coisas justamente pra não... Sabe? Porque às vezes é um dia que tu não tá legal, assim, pra provar roupa. E daí, então, acabo fazendo de outras formas. Não sei se estou respondendo a sua pergunta, se eu tô viajando aqui. Mas é isso, é um momento de muitas coisas acontecem, assim. E é muito bom ver as clientes, assim, felizes também. E se descobrindo, e se gostando, e se amando. Sabe? É muito sobre isso, sabe? É muito sobre... sabe, as mulheres se sentirem, eu não sei se é empoderadas a palavra, mas talvez seja, sabe, porque dá uma segurança, tu tá bem vestida, é a segurança que vem, é fora, mas é dentro também. Muito. Né? É muito assim, se tu tá bem, se tu não tá te sentindo bem por fora, tu fica ali meio esquisitinha, meio murchinha, assim, sabe? E se tu tá te sentindo bem, muda, é outra postura, né, é outro... Eu nunca admiti pra mim mesma isso, porque eu sempre me escondi. Mas hoje, que eu não quero mais me esconder, eu enxergo e sinto exatamente isso. Vamos dar um passo pra trás. Vamos. Porque uma marca gaúcha, multimarcas, loja de rua, desde 97, gente, década de 90. Bah. 2 irmãs que resolvem abrir pra vender roupa. Parece simples, mas é complexo. E se mantém vivas até hoje. Ana, conta o início. Como é que começou tudo isso? Gente, então, nosso início, como a gente estava comentando aqui antes, ele já é uma história. E, na verdade, é uma história que a gente conta há muito pouco tempo. Tá? Então, a Quincy, ela nasceu de uma diversidade, de um momento familiar difícil. Tá, a gente tinha, enfim, eu tinha 20, como a Carol falou, né? Eu tinha 23 anos, a Carol tinha 20, a gente tinha uma situação financeira familiar super confortável. Os nossos pais tinham uma empresa, então isso da empresa familiar já vem, né? Nossos pais tinham uma empresa, tinham uma factory, a Carol na época trabalhava com o pai. E eu estava num momento, assim, tipo, super feliz da minha vida. Eu tinha trocado de faculdade, eu tinha saído da administração, que eu não estava me achando, tinha ido para publicidade e propaganda, estava fazendo estágio numa agência, então estava assim, feliz, sabe? Uma vida nova. Até que um dia, para mim foi surpresa, acho que para a Carol também foi surpresa, a gente recebeu a notícia em casa de que deu ruim. De que deu ruim, bem ruim, e aí a nossa vida mudou drasticamente. Por um período difícil,
mudando bastante, né? E deixando de fazer várias coisas que a gente queria fazer e tudo mais. E a Quincy surgiu aí de uma família que mora no nosso coração e que é até emocionante falar, porque a gente morou em Chapecó, em Santa Catarina, a nossa infância toda. Eu vim para Porto Alegre aos 13 anos, depois a nossa família veio para cá. Nós somos nascidas aqui, né, mas os nossos pais, quando casaram, mudaram para lá em seguida. E lá em Chapecó, a nossa mãe tinha uma loja multimarcas, com a Zélia e com a Ivana. Depois, com a nossa mudança para Porto Alegre, a mãe deixou de fazer parte da loja, elas seguiram a loja delas lá, com uma multimarcas também, super bem-sucedidas. E, na época, em 97, elas nos viram naquela situação mais frágil e disseram, gurias, vamos abrir uma loja em Porto Alegre. E aí a gente pensou, tá, vamos, porque a gente estava num momento, assim, tipo, de ter que recomeçar, de recalcular nossas rotas e ver o que ia fazer. Então, a gente agarrou a oportunidade. E aí foi assim que a Quincy surgiu. A gente, enfim, colocou um pouco que a gente tinha lá para investir na loja. E isso aconteceu, eu acho que foi em outubro que a gente achou o ponto. Em dezembro a gente estava abrindo a loja. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E assim, tipo, foi sem plano de negócio, então, por isso que a gente dizia. E eu acho que, na verdade, esse começo adverso, ele forjou toda a nossa história. Eu acho que isso que aconteceu, né, começou de uma situação que não foi boa, mas eu acho que foi isso que nos deu muito da nossa força, da nossa determinação, da nossa resiliência para passar pelos vários momentos adversos que a gente teve depois. E assim, tipo, a gente não tinha outra opção que não dar certo. Tinha que dar certo. Então, foi com esse espírito que a Quincy começou. Bah. Pô, que bom que vocês estão falando sobre isso, porque num contexto que a gente vive onde as aparências realmente enganam, né, nas redes sociais, etc., é muito legal escutar o que tem por trás, né, das marcas e das histórias das pessoas. Porque não é só a marca, é a vida de vocês, talvez da família. E sabe o que é uma outra coisa que eu fiquei pensando e que me toca muito, porque eu recebo muitas mulheres, eu escuto muitas mulheres no podcast e aos ouvintes. Elas me mandam mensagens, quem tem meu WhatsApp me manda o WhatsApp, né? Então, eu escuto muito, que é o poder de quando uma mulher abre espaço para outra. Então, foram as amigas lá de Chapecó que disseram, não, vamos abrir uma loja de Porto Alegre. E vocês, vão. Que bom que vocês estavam abertas para isso. Guria, na verdade, assim, ó, como a Ana falou, a mãe teve loja quando era assim, infância. Eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos, entendeu? Ia criança mesmo. Eu amava. Pra mim, assim, quando eu era pequena, da idade da Estela, o brincar de boneca, o brincar de Barbie, era trocar a roupa da boneca. E sempre a minha função foi a roupa, e depois eu mesma sempre gostei pra mim, tanto pra boneca quanto pra mim. E a minha avó, nossa avó materna, que morava aqui em Porto Alegre, ela era compradora da loja da mãe em Chapecó, aqui em Porto Alegre. Então, quando a gente vinha pra cá nas férias, eu ia com a avó em todos os showrooms aqui. Então, assim, conhecia vários showrooms. Então, é um ambiente que eu sempre amei. Pra mim, era assim, ó, eu, tipo, tava no Castelo Encantado, entendeu? Tipo, assim, era a coisa que eu mais amava na vida. E sempre gostei, tipo, nunca perdi essa conexão, nunca perdi esse gosto. Até eu me lembro uma vez, eu tinha, sei lá, acho que uns 18 anos, me lembro que e já não tinha mais nada a ver com loja, a gente morava aqui em Porto Alegre. Fazia outras coisas, a mãe já não tinha mais loja. A mãe perguntou assim, se pudesse fazer qualquer coisa da tua vida, o que tu faria? Eu digo, eu teria uma loja. Agora, naquele momento, tipo, não tinha nenhuma chance de ter uma loja, de cair do céu, entendeu? Até que dá essa reviravolta na vida e cai essa proposta, literalmente, do céu, que a gente tem, assim, ó, a maior gratidão, eterna gratidão, assim, por essa confiança delas, porque pensem, gente, hoje eu olho, assim, uma menina de 20 anos e de 20 anos, são super jovens, e a gente era super jovem, a gente era super crua, que nem a Ana falou, não tinha plano de negócio, tinha, assim, a vontade de aprender, muita humildade,
Porque, assim, a gente fazia, e até hoje faz tudo, entendeu? Por mais que hoje a gente tenha uma equipe maior, esteja mais estruturada, mas não, entendeu? Tem que fazer, e vamos lá, e não tem... Então, assim, muita humildade, muita vontade de aprender. Um gap que eu sinto na minha vida é de não ter tido tempo de trabalhar em outras empresas, em outros negócios, em outros lugares, porque eu acho que essa experiência teria enriquecido, né, o jeito de gerir o negócio. Mas tudo bem, acho que faz parte. A gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu errando, acertando, indo, andando, fazendo um curso aqui, outro consultoria ali, e outras coisas que foram, assim, nos ajudando no caminho. E é isso. Me identifico muito, porque eu também sou do vamos que vamos, né? Eu tive a empresa por 20 anos de assessoria, etc. A gente se conectou muito nesse lugar, né? Uhum. E eu também. Meus pais não são empreendedores. Minha mãe cortava para mim anúncio de concurso público, né? Achando, aqui, ó, vamos lá, vamos fazer e tal. E eu me lembro assim, ó, plano de negócio, por onde começa a fazer isso? O tempo que tu perde fazendo. Vambora! Sim, guria. Né? Total, total. E naquela época, eu me lembro se eu cursava administração na PUC. Eu acho que eu era a única. Me corrijam, colegas, se estiverem me ouvindo, se eu estiver errado, que tinha uma empresa própria. O resto, todos faziam estágio, ou trabalhavam em banco, em empresa, alguma coisa assim. Não se falava em empreendedorismo, não tinha não existia essa palavra. Entendeu? Era, eu vou abrir meu negócio, entendeu? Cada um faz... Mas não tinha isso como é hoje, que existe um passo a passo, que existe muitas empresas de educação e de consultoria, de coisas voltadas para isso, para acelerar negócio, e tu fazer um negócio para vender um negócio. Não era assim. Sim. Entendeu? Então, assim, era completamente diferente. Realmente, quer dizer, eu ia dizer, tudo era mato, já tinha gente que tinha construído o caminho, mas de um outro jeito. Não como é hoje. Mas é isso aí, eu acho que a nossa história até se fez também muito pela nossa vontade de dar certo e de se adaptar e de estar sempre aberta, né? Acho que a capacidade de adaptação é uma coisa, assim, que sempre fica muito, assim, na nossa cabeça e na nossa mira, assim, sabe? Sim. Fiquei pensando um outro ponto que eu quero trazer, que é os aprendizados lá do início, porque quando vocês falam, a gente aprendeu fazendo, eu também aprendi fazendo, e aprender fazendo não significa que é sucesso, né? Tem um monte de problema que dá no caminho. Inclusive, precisa fechar. Tem gente, tenho certeza, né, que precisou fechar, recalcular a rota, enfim. Outros empreendedores, né? Então, que aprendizados que vocês têm como base para a empresa lá de trás, lá do início? Tipo assim, isso aqui é a alma do nosso negócio, a gente tem que seguir fazendo... Isso aqui é uma base, sabe? A função da história. O que vocês trariam, assim? Ana, se quiser começar a resposta. Guria, eu acho que... Bom, uma coisa... vou dizer, claro, depois a Carol fala. Mas eu acho que uma coisa é que a gente eu tenho muito claro que a gente... nunca sabe tudo, por mais que a gente tenha anos e anos de história, 27 anos já indo, fechando 28 esse ano, a gente sempre tem o que aprender. Então, eu acho que a nossa base é a gente sempre, acho que se colocar, acho que não se colocar no lugar de quem sabe tudo, porque tem uma coisa, né, um lema, que acho que até foi uma frase que a Carol disse, mas o jogo nunca tá ganho. Então, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar de aprender, de ouvir e eu acho que de continuar fazendo o nosso trabalho sempre perto das clientes, ouvindo as clientes e sempre tentando acompanhar o que está acontecendo de novo, né? Eu acho que tem uma parte que é a parte administrativa, financeira, que foi uma coisa que a gente não tinha no começo, que a gente começou, né? A gente começou, vamos lá, vamos vender. E teve um momento em que realmente a gente viu, opa, isso aqui a gente precisa entender. A gente precisa saber disso que é pra gente saber onde a gente está pisando, conseguir planejar à frente. Então, essa é uma parte que a gente tentou melhorar e tenta melhorar sempre, né? E então, essa eu acho que é uma base importante. E a outra é a parte das compras.
que eu acho que também, tenho certeza, é fundamental, é a parte que a Carol faz, né? Eu participo porque, claro, a gente tenta juntar nossas funções, né? Eu acabo ficando um pouco mais com a parte financeira, a Carol com as mídias, as redes e o planejamento de compras. Mas eu acho que isso aí são os nossos fundamentos, junto com o atendimento. Com o atendimento, que assim, ó, acho que esse é o nosso fundamento número 1. Eu diria isso também. O número 1 é o nosso atendimento. Que, na verdade, vira um relacionamento com a cliente. A gente tem clientes que a gente atende desde que a gente abriu a loja e que a gente já está na segunda, na terceira geração. Então, a gente atende filhas, mães, avós. A gente viu clientes, assim, tipo, que eram gurias que estavam na faculdade, casarem, engravidarem, terem filhas, irem com as filhas na loja. Então, essa foi teve um momento em que a gente, da loja, em que a gente percebeu que a gente tinha que fazer uma escolha de público, que a gente tinha que escolher se a gente ia se manter atendendo um público jovem, né, que era o nosso perfil na nossa época de 20 e poucos anos, ou se a gente ia acompanhar o momento da nossa cliente, que da estudante universitária, tinha virado uma profissional, ia se tornar, enfim, mãe, uma mulher adulta. Então, e a nossa opção foi por acompanhar a cliente. Então... Eu ia trazer essa pergunta também. De fluir, né? Com quem tá com vocês. Exato. E isso... Vocês diriam que isso é também a fórmula para se manter relevante e uma empresa saudável por tanto tempo? Eu diria que sim. Porque eu acho que é aquilo que eu falei, é se adaptar. A gente está o tempo inteiro se adaptando. E daí agora, até revendo assim, a nossa história, ouvindo a Ana falar, eu me lembro assim, ó, que rapidamente, tipo assim, lá no início, quando a gente abriu em dezembro de 97, com um mix de marcas X, na época a gente tinha masculino e feminino, marcas tais, não importa aqui quais. Rapidamente a gente foi descoberta por um público, entendeu? Na época, assim, muitos publicitários e muita gente bacana. Quer dizer, não que os outros não fossem bacanas todos, assim, mas muita gente jovem, moderna, e aí a gente rapidamente foi para esse lado. Que quando abriu, no primeiro momento, não era exatamente esse o perfil, entendeu? Mas a gente entendeu e foi. Entendeu? E aí a gente, né, surfou essa onda muito, até porque é muito isso também, era uma época que a gente vivia. Foi os nossos 20 e poucos anos, né? Então a gente se identificava muito com isso. Houve exatamente esse momento, eu me lembro direitinho da gente sentar e pensar como que a gente vai fazer. Se a gente tiver que reconquistar o público que agora é jovem, nós vamos ter que entrar em lugares que a gente não frequenta mais, estar em turmas que a gente não está mais, entendeu? Então a gente vai ter que... Como que a gente vai entrar aí nesse meio que não é mais o nosso? Ou nós vamos mudar aí o nosso mix, rever o mix de produto, de marca, e adequar para o dia a dia da nossa cliente hoje. Então, essa constante adaptação a tudo, né? Seja na forma de atender no WhatsApp, de ter o site. E hoje, quando tu foi lá na loja, que tu falou tudo que tu fez, eu pensei, estratégia omnichannel. É isso aí. É esse o caminho, entendeu? Então, assim, é o tempo inteiro tu tá pescando coisas, entendeu? O tempo inteiro com as anteninhas ligadas, abertas, se adaptando, ouvindo muito a nossa equipe também. A gente, graças a Deus e a tudo, a gente tá com uma equipe muito boa e a gente, que nem a Ana falou, a gente tá sempre aprendendo. Aprendendo com elas, aprendendo com outros, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os nossos acertos também. Tipo, tal coisa deu certo, tal coisa funcionou. Então, é isso. Eu acho que às vezes são pequenos ajustes e que a gente, pequenos ou grandes, ou enfim, mas que é essa constante adaptação. Vou dizer uma coisa que me chamou muito a atenção hoje, tá? Eu me preparei, nós estamos em Porto Alegre, tá, galera? Estamos em Porto Alegre, eu moro no Rio de Janeiro, eu cheguei ontem e eu já venho com a minha agenda pronta, né, fechada. E aí eu vi que eu tinha uma brecha hoje de manhã cedo, porque no final da manhã eu já tinha um compromisso, depois eu vinha pro estúdio. Falei, eu vou na Quincy. Eu vou lá ver alguma coisa legal pra eu vestir nesses episódios, porque as minhas opções ou ficaram no Rio e aqui tá um frio horrível nesse período que nós estamos gravando, né? Eu falei, vou ter que fazer um ajuste. Olhei no Instagram o horário, abre às 9h30. Então, 9h30 eu vou estar lá pra eu ter tempo
Pra não ser muito corrido. Me preparei, sou uma pessoa preparada, não vou despreparada. Dei uma olhada no Instagram, nos vídeos, no site, pra ter uma ideia do que será que eu vou encontrar pra eu já ir direcionada. E aí eu ainda pensei, não vou avisar elas que eu vou. Pra ninguém entrar em desespero, porque vai que tem outro compromisso, aí elas vão querer estar lá, porque eu vou estar lá. Não vou falar nada. E eu fui. Vocês estavam lá. 9h40 da manhã, que eu cheguei lá. Vocês estavam lá. As donas estavam no lugar, no horário que abriu. Talvez não seja sempre, mas assim, eu acho também, gurias, eu tô trazendo isso porque às vezes a gente acha que por ser dono do negócio, o negócio é meu, eu faço meu horário, faço o que eu quiser, né? Mas não é bem assim. E eu fiquei surpresa, assim, surpresa feliz. Tipo assim, elas já estão aqui, né? Que legal, e tu já tava fazendo as coisas, tu também já chegou fazendo as coisas. Tipo, a máquina já tá girando. E deu a sorte de alguém chegar no horário que abriu, né? No caso, eu. E tem um outro ponto que me chamou a atenção também, que eu achei, conectando com o que tu tá falando, Carol, de escutar a cliente, porque o provador é um lugar de pesquisa. Total, com certeza. Eu tava com a minha mãe dentro do provador, então eu tava com alguém, eu estava interagindo com alguém no provador. Se eu estivesse sozinha, eu não ia falar nada. Mas aí eu botei, acho que eu era uma camisa, eu botei e falei, que amor. E aí, eu não sei o nome da vendedora que me atendeu. A Elis. Ela disse, deixa eu ver. Porque ela escutou falando que amor, eu quero ver o que tu achou amor. Né? Então, pô, baita momento de pesquisa. Com certeza. Do que funciona e o que não funciona. Com né? certeza. Com certeza. E às vezes é assim, tá atenta ao detalhe, às vezes assim, porque às vezes assim, o que não funciona também, né, se a pessoa não fala, às vezes assim, tu tem que dar uma dobradinha na barra da calça, e daí a calça já ficou, sabe, já ganha outro ar, é um detalhe, e às vezes se a pessoa, né, não fala, fica quieta, claro que a gente tá sempre ali, procura não ser invasiva, mas, sabe, tentar ajudar, mas é isso, com certeza, é um baita lugar de pesquisa, de tu tá ali ouvindo e participando, e a gente... É isso que tu falou, tipo assim, ó, é normal chegar lá e a gente tá lá. Eventualmente, claro, uma precisa sair por alguma coisa, por outra, às vezes a gente vai fazer pedido, ou tem algum compromisso, alguma coisa. Mas a rotina, o normal é esse, entendeu? Tá lá, eu adoro, chega cedo, faz café, já vai lá, eu já vou lá recolhendo minha roupa nas araras, já vou indo pro provador. Então, mas é isso aí. Eu acho que tem um outro ponto muito importante que eu preciso trazer, que é a Quincy sempre foi uma loja de rua. Sim. Na 24 de outubro, que aqui em Porto Alegre é um lugar de grande fluxo, mas poucas possibilidades de estacionamento. Né? E agora, vocês mudaram agora, que faz 2 anos. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, vocês decidiram mudar de endereço, é próximo, mas é um lugar muito maior, lindíssimo, e tem vaga em cima, mas continua sendo de rua. O que fez vocês seguirem na decisão de deixar a porta para a rua e não entrar num shopping, enfim, mudar? Uma característica que é tão forte da Quincy, Ana. Sim, essa mudança ela foi pra gente, né? Foi uma grande mudança. Então a gente tentou pensar ela da melhor forma e tentando cobrir todas as. Né, acho que dá a importância que ela teve. E sim, a gente escolheu permanecer uma loja de rua porque a gente tinha a dimensão de que a gente estava saindo de um espaço na 24 de outubro de 100 metros quadrados, né, numa área que se tornou agora super movimentada, a gente estava enfrentando muita dificuldade com estacionamento e tudo mais, várias mudanças ali no entorno. Então, a gente estava saindo de um lugar de 100 metros quadrados para uma loja de 400. Né? Então, o que para a gente era importante? Mais uma vez, a gente colocou em primeiro lugar a nossa cliente. Então, o que a gente queria era assim... A gente fez uma pesquisa também, né? A gente fez uma pesquisa antes. Exatamente. E em relação à questão do shopping, né? De não ir para shopping. A gente colocou bairros na pesquisa, a gente colocou... Também, né? Exato. A gente colocou... A gente fez a pesquisa, tá? E sim, a pesquisa com as clientes. E daí foi na pesquisa que apareceu que as clientes preferiam que a gente continuasse no Moinhos de Vento,
né? Mesmo que tivesse sugestões de outros bairros, né? O Moinhos, ele é um bairro, muitas vezes, se não é onde a cliente está, é um bairro de ligação. Então, mais da metade dos clientes preferiam que a gente ficasse no Moinhos. E a gente queria também se manter como loja de rua com a proximidade que a gente tinha, que a gente sempre teve das clientes, e não perder a nossa característica, que sempre foi, eu acho que uma das mais fortes, né? Que é a da cliente entrar na loja, a gente conhecer, e é muito diferente, acho que até o que a cliente espera quando ela vai numa loja de rua e quando ela vai num shopping. Que no shopping, acredito que, né, tu vai esperando menos... não é menos atenção, mas não está esperando um atendimento tão personalizado, tão atencioso, ou a pessoa não está pensando em ficar tanto tempo lá. E quando a cliente vai na loja de rua, ela está esperando por isso. Ela está buscando a experiência, ela está buscando, né, o atendimento, a atenção, o que ela... Né, ela saiu de casa e ela decidiu, não, eu vou sair de casa hoje, como tu fizesse, te organizou para ir lá. Exatamente, então é uma loja destino. Ela não é eu tô no shopping passeando, eu vou entrar aqui, eu vou entrar ali. Né? Ou mesmo na 24, né? 24, onde a gente estava ali também, era um lugar, tô indo no médico, tô indo no dentista, vim almoçar com a minha amiga, era um lugar de fluxo. Hoje não, hoje é isso, é uma loja de destino. Tu vai lá porque tu foi lá, porque era lá que tu queria. Sim. Então foi isso, acho que foram as duas coisas. Foi a gente ouvir a nossa cliente, né, que queria que a gente se mantivesse na rua, e a gente também. A gente também queria e prefere. A nossa alma é da rua. Exatamente, nunca diremos nunca. Né? Inclusive, a gente até tá com uma proposta de shopping lá agora, guardada. Mas não... No momento, até o momento, todos esses quase 30 anos, a gente gosta, assim, dessa coisa de casa, sabe, com um jeito, assim, sabe, de casa, com afeto. De afeto, de família, não daquela, sabe, é outra vibe que a gente, de forma nenhuma, não sei se é a palavra certa, mas de forma nenhuma a gente despreza o shopping, entendeu? Tem todo o seu valor e o seu jeito, né? E até porque eu acho que ter uma loja no shopping, eu posso estar enganada, a gente nunca teve, mas acho que é outro ritmo também para a vida pessoal envolvida, né? Porque é trabalho até às 10 da noite, domingo é feriado, nananã. Então isso afeta também, né? Sim. E aí a gente, hoje em dia, mas acho que desde sempre a gente também dá valor para isso, entendeu? Para ter o domingo, para ter sabe, esses momentos assim de descanso, de família, sabe? Isso. Desculpa, isso a gente dá valor, a nossa equipe dá valor. Então, eu acho que a gente aí... Isso. Então, é dos nossos valores mesmo, eu acho. Falando em família, como é ser sócia, as irmãs serem sócias, porque é um casamento, né? Não dá para virar cara e tchau, não, vai se encontrar lá. Como é manter esta relação saudável na vida e nos negócios? Quem quer começar? Nem sei para quem direcionar. Quem quer começar? Eu posso falar. Então, eu acho que é uma relação que a gente vai sempre buscando, como num casamento, né? Um equilíbrio. Né? Eu e a Ana, antes de ter a loja, bem jovens mesmo, tipo assim, a gente saía muito juntas, sei lá, viajava juntas e fazia muitas coisas juntas. E já de cara, de início, assim, quando a gente abriu a loja, isso se desfez, porque assim, quando uma estava de férias, a outra não estava de férias. Quando a gente, por muitos anos, não sei dizer quantos anos, a gente revezava o horário de almoço, então uma saía para almoçar, a outra ficava na loja, outra saía pra... Hoje em dia a gente consegue não fazer mais assim, mas por muitos anos foi assim. Então, por muitos anos, a gente se desencontrava, a nossa vida pessoal se desencontrava por causa da loja. Então, assim, eram muitos raros os momentos, assim, da gente juntas, né? E a questão de trabalho, eu acho que eu diria assim que é o normal. E o que é normal? Normal é ter várias coisas, concordar, várias coisas tá bem, às vezes discorda, às vezes uma quer A, outra quer B, por exemplo, até na própria loja nova. A Ana tava super encorajada e vamos, é isso, não. Eu tava com mais receio, tava com mais medo, enfim, por N questões. Então, assim, tem várias coisas que a gente é muito diferentes para quase tudo, digamos. Mas o que eu, por um lado, eu acho ótimo, porque eu acho que
esse que é o legal da coisa, porque uma equilibra a outra. Então, eu acho que isso é super importante, tanto nos negócios quanto nos casais, em tudo. Então, eu acho que é uma equação que funciona, sabe? Às vezes, quando... enfim, N situações, até de estilo, entendeu? Tu vai ver que eu tô de rosa e renda, entendeu? E babados. E a Ana tem o estilo dela, e ótimo, porque é a vida real, é isso aí. E às vezes eu tô nesse mood, e às vezes, sabe? Então, assim, para várias coisas. Então, tanto para as funções de cada uma dentro da empresa também. Então, acho que é isso, é esse equilíbrio, né? Às vezes, dá perrengue, às vezes dá, mas, tipo, é isso, gente. É a vida real. Vida real, gente. Vida super real. Exatamente, sabe? Então, assim... Mas tem uma super confiança, né? Que eu acho que isso não... Boa. Isso não tem preço, Não. entendeu? Isso não... Né? Isso não tem... Tem princípios, tem valores. Então, esses são lugares, né? Isso são coisas que fazem... Isso, sim, como tu falou, é a base de tudo, né? Então... Mas, assim, de uma forma geral, no normal, sim, a gente se dá bem, a gente tá sempre juntos, a gente trabalha o dia inteiro juntas, então... E com certeza a gente tá muito mais juntas do que se a gente fosse cada uma no seu negócio, entendeu? Porque daí a gente ia se ver lá, final de semana, quando se visse, sabe? Sim. Então, pode dar aí. Não, e só complementando, é exatamente o que a Carol falou, e para mim, uma das coisas que eu acredito que nos mantém juntas é a cumplicidade. Que, como acho que em qualquer relação, acho que é fundamental para a longevidade da relação, que é assim, errei, erramos. Ela errou, erramos. Sabe? É não ter a cobrança de eu fazer uma coisa, né? Às vezes a gente erra, normal, assim como a gente acerta, a gente erra, né? A gente falha. E nessa hora, não ter cobrança e dizer... E uma culpar a outra e uma responsabilizar a outra. Dizer, não, olha só, agora, poxa, tu fez isso errado e olha que... Errou? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai consertar isso? Que rumo a gente vai tomar? Eu errei. Olha, errei. Assumi o erro. Errei, foi mal, me passei, enfim. E ela dizer, beleza, então agora vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. E os acertos também, comemorar os acertos, porque acho que é importante também, né? Senão a gente... às vezes a gente só fala das coisas que dão errado, mas também é importante a gente comemorar o que dá certo. E até acho que é isso uma coisa que a gente veio trabalhando, acho que por muito tempo, né? Porque acho que a gente não fazia isso. Que era, enfim, dar valor para as coisas que a gente... Para os acertos, né? Porque eu acho que, ao menos a gente, na nossa dinâmica, a gente costuma muito mais colocar a luz sobre as falhas, o que está errado, o que tem que consertar, o que tem que melhorar. E a gente foi vendo, com o longo do tempo, que é importante a gente comemorar. Mesmo os pequenos acertos, os acertos do dia a dia, mesmo entre a gente... Dela me dizer, ficou muito legal o conteúdo que tu fez, ou eu dizer pra ela, ficou lindo, enfim, da gente. E isso é uma coisa que a gente foi trabalhando, que a gente até hoje, acho que a gente se trabalha. Então, acho que a cumplicidade... Gurias, é muito legal escutar esse relato e pensar que vocês também se acompanham como irmãs nessa evolução, não só da marca e da empresa, como das vidas. Uhum. Pela convivência de vocês no trabalho, vocês se acompanham há muitos anos, há uma vida inteira. A vida inteira. Olha a que vida inteira. privilégio. A vida inteira. Ter uma amizade saudável, legal com a irmã e poder acompanhar, ser testemunha de tantos momentos e ciclos da vida pessoal de cada uma. Foi muito legal isso. Porque eu acho que tem muita empresa familiar que o povo não se aguenta, sabe? Guria, mas eu acho que essas questões de empresa, tipo assim, tudo que acontece, às vezes fala assim, tal loja ou tal negócio fechou, tal. Eu entendo tudo, sabe? Quando tu olha assim, eu entendo todo mundo que fecha, todo mundo que desiste, todo mundo que cansa, todo mundo que, enfim, sabe? Que às vezes, fulana resolveu... A gente, casualmente, nenhuma das duas tem filhos. Sempre penso, e se tivesse filhos? Porque assim, a gente se dedica muito à loja, muito mesmo,
sabe? De tipo assim, da cabeça tá o tempo inteiro pensando nisso, o tempo inteiro a gente se envolve muito mesmo. Eu penso, e se tivesse filhos? Tem várias mães que, né? Tu digas, né, por ti também, mas que trabalham, que têm os seus negócios, que fazem essas coisas e que é super desafiador, né? Então, a gente ainda tem isso, assim, da loja ser o nosso filho, né? Então, da gente conseguir colocar muita energia nisso, né? Por conta disso. Mas, assim, eu super entendo quem, sabe, às vezes, quem briga, quem desiste, quem... Ninguém nunca pensou em desistir. Sair da sociedade. Não quero mais. Eu acho que assim, acho que é sério, não, entendeu? Às vezes, há uns anos atrás, eu chegava em casa e eu falava pro meu marido, eu quero alguém que pague meu salário, entendeu? Eu quero, sabe? Sei. Eu, tipo assim, que não seja, assim, tu responsável por tudo, sabe? Claro que não sou só, né, eu, a Ana, né, mas sabe quando, enfim, foi uns anos atrás aí isso. Porque às vezes tem épocas que demandam mais, que são mais turbulentas. Às vezes a gente tem muitos planos, muitas ideias, muitas coisas. Tem coisas que saem, tem coisas que não saem, tem coisas que ficam na gaveta, sabe? Às vezes a gente não consegue mesmo... Porque ao mesmo tempo que a gente tem que pensar estrategicamente, a gente tá ali envolvida no dia a dia, na operação. Eu acho que é o desafio de muitos empreendedores, né? Que nem eu te falei, ouvindo podcast, tu começa a ver, assim, a ter mais repertório e a ver que a história de todo mundo, não, mas de muita gente é muito parecida, né? Então, assim... E por um lado é bom, tipo assim, a gente gosta de estar envolvida na operação, eu gosto de estar ali. E às vezes, mesmo se eu não conheço a cliente, tu tá ouvindo a conversa, eu gosto de estar ali, sabe? De estar ali junto, de ouvir alguma coisa, de participar do atendimento, sabe? Seja de oferecer um cafezinho. Então, assim, eu gosto... Poderia não fazer o provador para todo dia botar uma modelo? Poderia. Uma influenciadora. Uma influenciadora? Poderia, entendeu? Mas a gente acha que o que gera a conexão é a gente estar ali, sabe? Não é nem que a gente acha. Às vezes a gente até já fez essa experiência. Um tempo atrás a gente queria até para eu sair um pouco, porque assim, o provador eu amo fazer, amo de verdade. Mas, assim, tem vezes que fisicamente é desgastante, tipo, cansa muito. Tem dias que eu provo, claro que num dia de extremo, mas 30 looks num dia. Entendeu? É bastante coisa. E claro que, assim como eu tô provando 30 looks, eu tô no WhatsApp fazendo um pedido, eu tô resolvendo não sei o que com a Ana, tô resolvendo tô entendendo não sei o que. Entendeu? Isso é o que aparece no Instagram, sabe? Então, a gente já pensou, vamos botar alguém pra fazer. Mas é diferente. Não... Às vezes parece que não dá a mesma liga. Às vezes as próprias pessoas comentam pelos feedbacks. Então, assim, sabe? Eu não sou modelo, a Ana não é modelo, mas é isso aí, sabe? É vida real. Às vezes é o que passa mais... É uma coisa é genuíno, sabe? É verdadeiro. A nossa mãe aparece ali, a nossa sobrinha aparece ali, sabe? É isso, sabe? A mulherada da idade da mãe adora quando ela aparece. E as outras também, entendeu? E ela tá ali do jeito dela, sem maquiagem, do jeito que ela saiu de casa, entendeu? Sem... E é isso. Sabe? Então... Marcas são real. pessoas, né? Marcas são pessoas. O tempo passa rápido. E a Poxa! gente tá indo pro final. Ai, não acredito. Poderia ficar horas aqui nesse... Eu também. Nesse bate-papo. Gurias, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Que eu pensei agora, nada estava programado, mas eu fiquei escutando e fiquei a fim de propor. Vou adaptar uma coisa que eu sempre trago para os convidados, tá? Já que vocês falaram de celebrar as vitórias, as conquistas, como é importante a gente fazer isso também, não só olhar para os momentos de aprendizado. Né? Eu gostaria que uma dissesse uma mensagem para a outra. Deixassem palavras. Que a Ana deixasse essas palavras para a Carol e a Carol deixasse essas palavras para a Ana. Para a gente fechar lindamente esse episódio das irmãs. Olha. Tocou profundo agora. Vamos
Dá um segundinho aqui pra Se tivesse comerciais, passava. pra pensar. Exatamente, se tivesse comerciais, passar os comerciais. Pra seguir. O que vem no coração? O que tu diria pra tua irmã, depois de tantos anos juntas, vivendo intensamente os negócios, a vida, compartilhando os momentos mais Vou falar únicos? a primeira palavra que vem, aquelas coisas, diz uma palavra, a primeira que Isso. vem na mente. Eu acho que a primeira que vem na mente é obrigada. Então, assim, só por um agradecimento, porque eu acho que, assim, a gente juntas passou por muitos momentos, né? Muitos momentos felizes, mas gente, tipo, é real. Tipo, tem vários momentos que são difíceis, cada uma tem as suas questões, uma quer A, outra quer B, um dia uma não tá bem por tal coisa, outro dia não tá bem por outra coisa. Então, assim, né, várias vezes uma equilibra ali a outra. Então, eu diria, o que me vem no coração nesse momento é um obrigada. Eu agradeço, também acolho o teu agradecimento, tá? E te agradeço também, Carol, por todos esses anos. E o que eu quero dizer, que foi a primeira coisa que me veio quando a Débora, né, lançou o desafio, foi